Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a tia Paulinha da Casa do Caminho. Mas eu acho que quase todo mundo já me conhece, né? Porque a gente tem tido tantos encontros aqui para conversar sobre Jesus, sobre os nossos amigos espirituais. E hoje, novamente, a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas antes da gente conversar, vamos fazer a nossa prece? Vamos conversar com Jesus, com os nossos amigos espirituais, com Deus, nosso Pai Criador? Vamos lá? Fechando os olhinhos. Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma aulinha. Que o Senhor possa nos proteger a nossa casinha, proteger o nosso corpinho, proteger os nossos amiguinhos. Que seja em seu nome, em nome de Deus, de todos os amigos espirituais, que possamos iniciar a aulinha da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a gente vai conversar sobre sensibilidade. Sensibilidade? Que é isso, tia Paulinha? Sensibilidade é assim. Por exemplo, quando você encosta numa coisa quente, num ferro quente, né? Ou numa panela quente. Ai, queima a mão, você sente queimar a mão, não é assim? Se você pega uma coisa gelada, muito gelada, você sente aquilo gelado. Ai, gelado. Às vezes você vai beber um refrigerante gelado. Ai, chega até a doer o dente, que você sente que tá gelado. E quando tá muito quente, aquele dia de calor, que você fica no sol, você sente calor. Ai, eu tô sentindo aqui, ó. Tô sentindo calor, sente calor no sovaco, sua, no pescoço. Não é assim que a gente fica? E quando tá frio esses dias, quem tá sentindo frio? A gente tá sentindo frio. Ai, a gente sente aquele frio. Quer botar um monte de casaco. Eu tô sem o meu casaco aqui. Mas a gente sente, ó, no corpinho da gente, tudo isso. E quem já sentiu fome? Ah, isso aí, a gente sente muito, né? Vai dando o horário do almoço, a gente vai sentindo aqui na barriguinha, ó, aquela fominha, o estômago vai roncando e a gente vai ficando, mãe, eu quero comer, tá na hora de comer, não é assim? A gente sente fome. E a gente sente também, não sei se está escuro para vocês, a gente sente também o quê? Dor. Quem já sentiu dor? Ai, dor de cabeça. A gente pode sentir, né? Quando a gente olha muito para a luz ou fica escrevendo muito tempo, a gente sente uma sensibilidade no olho, aí começa a lacrimejar, ou quando vem um vento assim, a gente sente isso. Aí começa a lacrimejar, a gente sente essa sensibilidade nos olhos quando a gente olha para a claridade. Que mais que a gente pode sentir? A gente já falou de sentir dor quando a gente espeta o dedo, ó, num espinho, ou passa o dedo na faca que corta. Ai, que perigo, hein? Tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A gente sente, ou quando um amigo vem e dá um tapa brincando, a gente pode sentir a dor, né? Tudo isso é no nosso corpinho. Então a gente falou que a gente sente calor, a gente sente frio, a gente sente dor, a gente sente fome, né? Todas essas coisas que a gente falou que a gente sente. Tudo isso a gente sente no nosso corpinho. São sensibilidades que a gente tem. A gente sente, ó, um cheiro ruim. Quando alguma coisa tá estragada, a gente não sente um cheiro ruim no ar? Um cheiro ruim de lixo. Não é assim? Tudo isso são sensibilidades que a gente tem. No nariz. A gente tem sensibilidade na língua. Se a gente come uma comida quente demais, ai, queima a língua, a gente sente, não é? Quando é uma coisa amarga, um remédio amargo,
Ai, ai, a gente não quer nem tomar. Ai, não gosta de tomar remédio amargo, porque a gente sente o gosto ruim. Isso tudo são sensibilidades que a gente tem. Mas tem uma sensibilidade que a gente tem, que tá lá dentro da gente, do nosso pensamentozinho, da nossa cabecinha e das nossas emoções. A gente tem a sensibilidade de perceber a alegria. Então, quando uma coisa boa acontece, a gente fica muito feliz. A gente se sente feliz, né? Quando uma coisa ruim acontece, a gente fica triste, a gente se sente triste. A gente tem a sensibilidade de perceber uma coisa ruim e a gente ficar se sentindo triste. Quem já se sentiu triste? Eu já. Quem já se sentiu alegre? Dá um pulão aí, quem já se sentiu alegre? Uhul! É isso aí. E a gente também tem a sensibilidade de sentir medo, de sentir, que mais? De sentir, como a tia falou, quando a gente sente um cheirinho, de sentir nojo, de sentir raiva quando a gente vê uma coisa muito injusta acontecendo. A gente tem a sensibilidade de perceber que aquilo não é legal e a gente fica com raiva. Por exemplo, se eu vejo alguém chutando um cachorro, aquilo me deixa zangada, com raiva. É a sensibilidade de perceber uma coisa que não é legal, que é ruim. Então, olha quanta sensibilidade que a gente tem. A gente tem a sensibilidade do corpo e a gente tem a sensibilidade das emoções. Mas tem uma outra sensibilidade que a gente pode ter, que tem a ver com o nosso espírito. A sensibilidade das emoções também tem a ver com o nosso espírito. Quando eu sinto amor por alguém, é o meu espírito que está sentindo. Quando eu sinto empatia, que palavra difícil essa, o que é empatia? Empatia é quando eu consigo ver uma coisa no outro e sentir a dor dele. Por exemplo, o meu amiguinho caiu e se machucou e tá com o joelhinho dele sangrando. E aí eu consigo olhar para ele e imaginar que deve estar doendo muito. Porque eu já caí, já me machuquei e eu sei como é que é isso. E aí eu me coloco no lugar dele e fico com pena dele, porque afinal de contas eu sei como é cair e se machucar. E aí eu fico com pena dele, fico triste por ele e eu vou lá ajudá-lo. Isso é empatia, é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro, sentir a tristeza do outro, sentir o medo do outro. Então, às vezes, eu não tô com medo de dormir sozinho, mas o meu irmãozinho, que é pequenininho, ele tá morrendo de medo. E aí eu consigo ter empatia por ele e ajudá-lo e falar assim: olha, meu irmãozinho, não precisa ficar com medo, não. Eu também já senti medo. Olha, eu tô aqui com você. Vem cá, me abraça aqui, que eu vou ficar aqui com você e o medo vai passar. Ou então vamos lá chamar a mamãe para ficar com a gente? Isso é empatia. É entender o sofrimento do outro, a dor do outro, a tristeza do outro e ajudar. Olha que legal! Isso é uma sensibilidade do nosso espírito. É lá dentro do meu espírito. Olha que legal. E aí, a gente falou de bullying, não foi? A gente veio falar de bullying na quinta-feira, que não é legal fazer bullying, que não é legal sofrer bullying. Então, quando alguém faz bullying com a gente deve pedir ajuda, a gente deve falar o que está acontecendo com a gente, não é?
E se a gente ver alguém sofrendo bullying, olha a empatia aí, entrando. A gente deve fazer o quê? Pedir ajuda para aquela pessoa que às vezes não consegue pedir ajuda. Aquele amiguinho que está sofrendo bullying, a gente pode ter empatia, ir lá e ajudar. Ou falar que não é legal fazer aquilo, ou pedir ajuda para o amiguinho, né? Com a professora, com a diretora, com a coordenadora, enfim, com a mãe do amiguinho, explicar o que está acontecendo. Porque às vezes o amiguinho não tem força, não tem coragem para falar. Ele fica tão acuado com o bullying que ele não consegue pedir ajuda. Então, é importante a gente ajudar. E aí, por que a gente vai falar de sensibilidade? Olha só. Porque Jesus, o nosso amigo querido, ele veio nos ensinar a ter sensibilidade. Ué, tia Paulinha, mas você não disse que a gente tem sensibilidade? Temos sensibilidade, mas ele veio nos ensinar a ter uma sensibilidade mais especial do que a empatia. Como assim? A empatia, eu já não estou conseguindo me colocar no lugar do outro, tia Paulinha. Mas ele veio ensinar pra gente que às vezes aquele amigo que está fazendo bullying, Jesus ele vem nos ensinar a ter uma sensibilidade de conseguir enxergar o que está dentro do coraçãozinho do outro, que a gente não enxerga com esse olho aqui, ó. Mesmo botando óculos, a gente não consegue enxergar. E aí, ele veio trazer pra gente, assim, ensinar pra gente a sensibilidade do coração, de ver com os olhos da alma, do espírito. Olha que segredo legal! E a gente consegue enxergar o que está dentro do coração do outro. Então, às vezes, o outro está fazendo besteira, está fazendo bullying com alguém. Mas sabe por quê? Porque ele está triste, porque ele está com muita dor no coração. E ninguém sabe, e ninguém vê. E aí, ele está tão triste que ele fica com raiva. E aí, ele com raiva faz bullying nos outros, para disfarçar a tristeza que está dentro do coração dele. Que complicado, tia Paulinha. Vocês vão ver no videozinho que eu vou deixar aí para vocês. Vai ficar bem explicadinho, vocês vão entender direitinho. Boris, tá nervoso, Boris? Não pode. Boris tá nervoso, olha ali. E aí, Boris, tá tudo bem, ó. Isso é empatia, entender, em vez de a gente brigar com o cachorrinho que tá latindo, entender que ele tá latindo porque ele tá percebendo alguma coisa estranha. E aí a gente explica pra ele, ó, tá tudo bem, não precisa ficar nervoso, né, Boris? Ó, vou mostrar o Boris nervosinho aqui, ó. Boris, ó o Boris nervosinho. Viram? É isso aí. Aí a gente conversa até com o cachorrinho. Então, Jesus veio ensinar pra gente entender os outros, olhar com os olhos da alma, lá dentro, aquele olhinho que tem aqui dentro, ó, pra gente entender o outro, pra gente ver, por exemplo, Jesus tinha um moço chamado Zaqueu, e Zaqueu fazia um monte de besteira, Zaqueu roubava, Zaqueu pegava dinheiro que não era dele, Zaqueu fazia umas besteiras, sabe? Mas Jesus, ele tinha sensibilidade de olhar o coração do outro. E ele via que Zaqueu tinha um coração bom. Ele conseguiu olhar e ver o coração de Zaqueu bom, cheio de amor para dar. Ele conseguia ver que Zaqueu estava com a visão embaçada, não estava fazendo aquilo por mal. É porque ele estava meio besteirento, meio perdido. Mas Zaqueu tinha muita coisa boa dentro dele. Jesus, com a sensibilidade do espírito dele, conseguiu perceber o coração bom de Zaqueu. E aí, quando Jesus ia passando, Zaqueu subiu numa árvore, porque ele era baixinho, assim, igual a tia Paulinha.
Aí ele queria ver Jesus. O que ele fez? Subiu numa árvore para ver Jesus lá do alto. Só que ele achou que Jesus ia ser igual aos outros, que iria julgá-lo porque ele fazia besteira. Zaqueu era um besteirento, gente. Só que Jesus, com a sensibilidade dele, conseguiu ver o coração de Zaqueu lá do alto da árvore, lá no alto da árvore. E aí ele falou assim: Zaqueu, desce daí, vem aqui, que eu hoje vou almoçar na sua casa. Zaqueu ficou assustado, mas desceu correndo. E aí todo mundo ficou falando assim: Jesus vai comer na casa de Zaqueu. Zaqueu é besteirento. Não, como é que Jesus vai lá? Zaqueu tá sempre fazendo bobagem. Não, Jesus não pode fazer isso, não pode entrar na casa dele. Só que Jesus, diferente dos outros que não tinham a sensibilidade da alma e do coração, Jesus tinha isso. E Jesus sabia do coração bom de Zaqueu. E aí Jesus foi lá comer na casa de Zaqueu. Sentou com Zaqueu, conversou com Zaqueu. E aí, enquanto Jesus conversava com Zaqueu, Zaqueu se arrependeu de todas as besteiras dele. E aí falou assim: Jesus, eu vou ajudar todo mundo que eu fiz besteira. Eu vou pedir desculpas, eu vou devolver o dinheirinho de todo mundo que eu peguei errado. Eu vou consertar, ainda além de eu devolver, eu vou dar o dinheirinho a mais, Jesus. Jesus ficou tão contente com a atitude de Zaqueu que falou assim: Zaqueu, muito bem. Olha, você agora vai por um novo caminho. Você está certíssimo. Parabéns, Zaqueu. Agora você vai ensinar outras pessoas a fazerem as coisas certas, igual você vai fazer agora. Parabéns. E aí Zaqueu, quando Jesus foi embora, começou a fazer tudo diferente. Parou de fazer besteira, começou a fazer as coisas certas e virou um novo homem. Olha que legal! Tudo isso porque Jesus tinha a sensibilidade de conhecer, de enxergar o coração de Zaqueu, mesmo o Zaqueu fazendo aquelas bobagens todas. E é isso que a gente tem que desenvolver. Às vezes o amiguinho tá fazendo bullying. Por quê? Porque em casa ele tá apanhando muito. E aí ele tá guardando raiva no coração dele, guardando violência no coração dele. Porque nasceu um irmãozinho dele e ele tá triste e tá se sentindo deixado de lado. E aí ele faz bullying no outro. Porque às vezes ele tá sofrendo assédio sexual. Ele tá sendo molestado, alguém tá mexendo nas partes dele. E isso é muito perigoso, muito triste. Ele tá ficando muito triste e ele não tem coragem de falar. E ele começa a ficar com raiva e agressivo. Porque às vezes ele tem dificuldade de aprender na escola. E aí, para ninguém ficar rindo e ver as dificuldades dele, ele começa a ficar agressivo, a querer bater em todo mundo, para ninguém perceber que ele tem dificuldade de aprender as coisas. Olha quanta coisa. Só que aí, às vezes, chega um amiguinho e vê que no fundo, vê com essa sensibilidade da alma que Jesus nos ensinou, sensibilidade do coração e do nosso espíritozinho, consegue ver que o amiguinho tem problemas. E aí, tenta ajudar o amiguinho. E na hora que o amiguinho vê que alguém tá vendo que ele não é mal, que ele só tá com dificuldade, ele começa a melhorar. Ele começa a mudar de atitude e aprender a ser bom. Vamos ensinar os outros a serem bons igual a Jesus? E se a gente for esse amiguinho que tá praticando bullying porque tá passando por alguma dificuldade, vamos pedir ajuda. Vamos falar com a mamãe, vamos falar com a professora, vamos conversar ao invés de sermos violentos. Tá legal? Essa é a aulinha de hoje, para a gente desenvolver a nossa sensibilidade da alma. Tá legal? Um beijo grande, que Jesus fique com vocês. Fiquem com Deus.